E bora de resumão da Semana de Moda de Nova York, onde eu trago as principais marcas, né, as marcas mais quentes, as mais badaladas entre as celebridades e as mais relevantes, né? Então, mais pro final do vídeo eu deixo a Patibô, né, que é a única marca brasileira que está participando dessa Semana de Moda de Nova York. E para quem quiser também, tem alguns vídeos meus aqui na playlist Fashion Week, onde eu coloco marcas individualmente dessa semana, trazendo mais detalhes, né, para quem estiver interessado. E aqui tem a lista, né, de todas as marcas que a gente vai falar agora, então deixa seu like e bora pro vídeo. E bora falar de Ralph Lauren, né, que começa a sua coleção aí explorando o azul índigo. A gente vê ele trabalhar bastante o jeans, né, e a gente vê também alguns aspectos dos anos 2000 aí com calça cargo, né, saia longa, com cintura baixa e tudo mais. Depois a gente vê ele trabalhar o boho chique, o hip chique, que também faz parte do DNA dele, né, então a gente sempre vê numa coleção ou outra. E a gente vê que ele sempre traz esse aspecto mais oriental para algumas coisas, né? Então a gente vê ele trabalhar com chiffon, vê ele trabalhar com lenços, né? E ele trouxe uma gama de cores também para essa coleção. Aqui a gente vê ele trabalhar com a seda, né? E com a franja. Sempre tem uma pegada um pouco western, né? A gente vê um pouco de chapéu de cowboy, cinto, essas coisas todas. E aqui mais pro final ele trabalha com o dourado e o preto, né? Uma coleção muito interessante, onde ele trabalha o metalizado e ele deixa o último look aí que eu achei muito interessante, que é essa Polo Ralph Lauren metalizada. Depois a gente vem com Christian Siriano, que é um designer badaladíssimo, né? Ele é super disputado aí em tapete vermelho. E ele trouxe o universo do balé core, né? Lembrando que ele foi aluno de balé quando ele era criança. Então a gente vê muito dessa característica, né, nas peças. Ele trabalha com a transparência, trabalha com a renda e ele trabalha muito com a tule, né? Então a tule vem, né, em diversas conversas assim muito interessantes. A gente vê essa questão do tchutchu também, né? Ele trabalha um pouquinho do ballonê. Depois a gente vê ele trabalhar as texturas, né? Aqui a gente vê um pouco mais de estrutura nas peças, né? Algumas construções assim bem interessantes no sentido de volume e tudo mais. Depois a gente vem com essa parte mais de alfaiataria, né? Onde ele trabalha a questão do balé fora dos palcos, né? Tipo aquela roupa de ensaio, assim. Então ele misturou isso com a alfaiataria, ficou incrível, né? E aqui a gente vê um pouquinho da alfaiataria no metalizado, né? E por último, ele traz esse universo mais lúdico das fadas, né? Como ele colocou, com esses detalhes. Aí a gente vem com o desfile da Luar, né, que é uma marca extremamente badalada entre as celebridades, né, uma marca extremamente criativa, muito interessante mesmo, né? Eles trouxeram essa questão da coxa de fora aí, inclusive praticamente uma tendência, né? Já apareceu algumas coisas aí na Semana de Londres, então bem interessante ficar de olho. E é uma marca que tem um DNA onde tem uma construção mais minimalista, né? E eles têm muito essa questão da desconstrução e da assimetria, né? Então isso faz muito parte desse DNA. Então a gente vê dentro de um minimalismo também, eles trazem muito essa questão das cores mais sóbrias e tudo mais, né? Trabalha muito preto, branco, bege, né? Enfim. E aí, mais pra frente, a gente vê essa questão um pouco mais prep, né, que seria mais o colegial americano, porque a gente vê que tem algumas influências esportivas, principalmente nessa parte de estrutura, né, que a gente percebe a estrutura do futebol americano nas peças, né, então de uma forma muito interessante. Então ele faz essa mescla aí da alfaiataria com uma moda mais esportiva, a gente percebe isso nas bermudas, né, nos shorts, nas meias esportivas, e ele traz alguns aspectos aí com uma saia plissada, né, que é uma questão colegial, ele traz a saia longa no masculino, ele traz algumas coisas no pantless, né, que é o sem calça no masculino, traz algumas coisas da moda casual e, por último, um pouco de minimalismo. Depois a gente vem com a Helmut Lang, né, que para quem não conhece é uma marca que foi badaladíssima aí nos anos 90, e a gente tem algumas frases, né, algumas poesias que foi uma collab com o designer, que é o Peter Du, né, o designer recém-contratado, ele é vietnamita e ele tem um amigo que é escritor, né, que participou dessa collab trazendo algumas poesias, né, teoricamente inspirado aí por um trabalho de uma poetisa que fez isso quando ela se inspirou pelo Helmut, né, quando ele trouxe a questão da transparência, né, ele foi um dos primeiros a explorar isso na época, então ele trouxe isso para essa coleção. Se vocês quiserem saber um pouco mais de detalhe, eu falo isso num vídeo separadamente, né, então o Helmut Lang ele tinha um DNA mais minimalista, né? Ele trazia muitas cores sóbrias, mas ele sempre trazia pontos de cor, né? E uma coisa que era interessante é que ele trazia a roupa do dia a dia, o armário do dia a dia, numa época em que o glamour e a extravagância era muito presente na época, né? Então a gente vê que algumas coisas ele preserva nesse sentido e ficou bem interessante a coleção. Aí a gente vem com a Michael Kors, né, que é uma marca que tem um perfil muito da mulher nova-iorquina, então
é um armário mais básico, mais um armário do dia a dia, né? Não tem uma questão criativa, assim, muito expressiva, mas é uma moda básica, assim, que muita gente gosta, né? Faz muito sucesso. Então, essa coleção especificamente, ele quis trazer uma coisa mais alegre, mais escapista, né? Então, ele trabalhou bastante com a renda. Depois ele vem com essa parte das argolas, né? Que vem incorporada nas peças. Vem também na parte de cinto, né? Lembrando muito as questões aí dos anos 2000. Depois ele trabalha com a estamparia, né? No floral. E também nessa estamparia de girafa, né? No animal print. Depois ele vem com a questão da transparência, né, trazendo muito essa questão do cinto, né, se a gente vê quase em todos os vestidos esse cinto. Depois ele vem com os longos, né, tipo vestidos mais fluidos e tudo mais, conversando muito com essa questão da primavera-verão, né, então aqui nessa parte a gente vê mais ainda desse armário básico, né, trazendo um pouco do tricô. Depois a gente vê aqui a questão mais desse perfil da mulher nova-iorquina que eu tava falando, onde a gente vê a alfaiataria, né, depois a gente vê o crochê. Aqui a gente vê o brilho, né? E por último ele traz esse mini dress e depois um mini dress, que é bem interessante, né? E alguns looks no masculino. Aí a gente tem a marca Aria, que é uma marca badaladíssima entre celebridades e tudo mais, uma marca super criativa também. E a ideia da marca dessa vez foi trazer essa questão do tempo das cavernas mesmo, né? Trazendo um questionamento sobre o quanto o ser humano não precisava de praticamente nada para se vestir, ou usava as coisas para se vestir por conta de necessidade, né? E o quanto a gente tem caminhado para a indústria do luxo. Então, eles trouxeram essa questão da pele tingida no jeans, né? Uma questão muito interessante porque de longe parece pele, mas não é, né? Depois eles vêm com essa parte de aplicação de cristais, de brilhos, né? Que é uma característica da marca, trabalhar com joias. Então a gente vê isso nos arranhões aí das peças e tudo mais. Depois a gente vem com a marca Kate, né, que veio num mood super underground dessa vez. Eles têm essa característica também da mulher nova-iorquina, mas mais moderna, né, mais contemporânea. Então a gente vê eles trabalharem em algumas peças. Aqui a gente vê o drapeado. Depois a gente vê uma questão com o trench coat, né. Depois a gente vê eles trabalharem a questão da alfaiataria. Eu achei interessante porque tem um terno onde tem um só bolso, né, na frente, assim. Achei muito legal essa forma como eles trabalharam. Depois a gente vê essa questão um pouco mais fluida. A gente viu essa manga bufante, né, de diversos modelos aí. Depois a gente vem com os vestidos fluidos, né, de uma forma super minimalista, assim, bem interessante. E basicamente é isso. Aí a gente tem Dion Lee, que é considerado um dos melhores designers da atualidade, né? Inclusive nessa coleção que ele quis trabalhar com essa questão do utilitarismo, né? E do serviço, né? Tipo, ele traz essa questão do mecânico nas peças, né? De uma forma extremamente criativa. Ele simplesmente deu uma aula sobre como trabalhar essa questão dos anos 2000 e do utilitarismo, essa questão dos bolsos, né? Que tá todo mundo trabalhando de uma forma completamente criativa e diferente, gente. É impressionante, tem que ver as peças no detalhe. Tem um vídeo meu aqui falando um pouco mais sobre essa coleção, né? Então vale a pena conferir. Aqui no finalzinho, né, só comentando, ele trabalhou com a lingerie de uma forma espetacular, muito criativa, né? Aqui a gente vê cinta liga por cima do corset, vê bota de parachute pants, né? Umas coisas realmente que acho que ninguém pensou e é simplesmente sensacional. E a gente tem um clássico, né, da Semana de Moda de Nova York, que é Carolina Herrera. E lembrando que ela não assina mais as coleções, né? Quem assina é o Wes Gordon, que é um outro diretor criativo que já está na casa há 5 anos. E ele traz muito do DNA da marca, né? Ele traz muito o que é a cara mesmo da Carolina Herrera. Então aqui a gente vê essa questão do floral, né? Que tá sempre, praticamente em todas as coleções. Então é uma coisa meio que do DNA. Depois ele traz uma questão mais minimalista, mais moderna, né? Trabalhando com a seda. Eu achei uma forma bem interessante, porque realmente é muito a cara da mulher nova-iorquina e principalmente com esse aspecto dos anos 90 que ele quis trazer para essa coleção, né? De uma forma mais minimalista, mais clean. Então ficou bem interessante. Depois ele trabalha a alfaiataria com a estamparia xadrez, né? Aí ele vem com a alfaiataria mais neutra, né? No preto e no branco, numa pegada mais clean. Depois ele vem com essa pegada do poá, né? Que também tá sempre presente na coleção. A gente vê ele trabalhar o paetê, né? O brilho, algumas coisas no 3D. E por último, alguns vestidos de festa aí, né? Algumas construções bem interessantes. Aqui, esse vestido é a cara da Carolina Herrera. E por último, o vestido que eu acho que vai ser tapete vermelho. Depois a gente tem a coleção de Proenza Schouler, né, que também tem essa questão muito do DNA do perfil da mulher nova-iorquina, né, então ela trabalha muito com a transparência, principalmente essa de 2 camadas, assim, uma por cima da outra, e a gente vê ela trabalhar algumas questões aqui interessantes, né, como por exemplo, aqui nessa peça a gente vê que é uma peça que tem as mangas amarradas aí, como se fosse um suéter, né, só que na verdade é só a manga, né, então a gente vê ela trabalhar muito com essa carteira lateral também, que parece uma doleira, né. Depois a gente vê ela trabalhar com essa questão da alfaiataria. A gente vê esse cos duplo, né, que ela trabalha com algumas calças. Depois a gente vê ela trabalhar com essa calça jeans que vem com uma espécie de cadarço, né, para amarração.
Então ela mistura essa calça jeans com uma alfaiataria, trazendo uma moda bem casual, assim, né, também meio que do armário mais básico. Aí depois ela traz uma questão de handmade aí com essas peças manuais, artesanais. Aí a gente tem a coleção da Altuzarra, né, que trouxe uma coleção um pouco diferente do que eles costumam apresentar, né, tipo, por exemplo, nas últimas coleções eles trouxeram muito da coisa dos anos de 2010, né, uma questão mais do boho chique, algumas coisas no tie-dye, eu tenho visto bastante nessa marca, né, então dessa vez eles trouxeram uma questão mais sóbria, né, com cores mais sóbrias, aqui a gente vê um pouquinho de bordado, né, alguns tecidos aí com umas texturas um pouco diferentes, e depois ele começa a trabalhar com essa questão do cetim, né, desse tecido mais acetinado, com um pouco mais de brilho. Então a gente vê isso muito presente em praticamente metade da coleção, né, ele traz isso de diversas formas. E essa coleção praticamente ela foi inspirada no bebê de Rosemary, né? Então a gente vai ver aqui mais pro final que ele vai trabalhar bastante com a tule, né? Então ele traz essa tule aí com véu na cabeça e tudo mais. Depois ele traz um pouquinho de transparência aqui nessas últimas peças e para não ficar de fora, né, o DNA do tie-dye, como eu falei. Essa coleção do Lacoin Smith, ela vem um pouco no contrafluxo, né? Então ele trouxe uma coleção extremamente colorida, né? Então ele fala que ele basicamente assim teve uma inspiração em Scarface, né? Na Michelle Pfeiffer. E aí a gente vê que é uma conversa que tem um pouco dos anos 2000, né? A gente vê muito do metalizado aí nessa coleção. E a gente vê também um aspecto de anos 80, né? A gente percebe aí também algumas coisas nessas peças. E ele fala que ele também queria muito agradar a Mary J. Blige, que estava lá presente também assistindo o desfile. Então, basicamente é isso. Por último, a gente tem a nossa maravilhosa marca brasileira Patibô, única marca presente aí na Semana de Moda de Nova York. Eu já gravei 2 vídeos aqui falando sobre essa coleção. Eu ainda não tinha as fotos oficiais na época, né, para fazer, porque eu tinha acabado de gravar assim que saiu a coleção. Então, agora a gente pode ver as fotos oficiais, mas quem quiser saber mais detalhes desse desfile, né, o tema principal, o que aconteceu, inclusive a Patibô, né, a Patrícia Bonaldi, ela vestiu recentemente a Beyoncé, né, na turnê Renaissance. Então, para quem tiver interesse e quiser saber mais detalhes, é só acessar os vídeos aí para acompanhar tudo dessa marca maravilhosa. E basicamente é isso, né, gente? Então aqui nesse canal vocês ficam sabendo de tudo, as maiores novidades do mundo da moda, né? Então não se esquece aí de se inscrever, de comentar aí embaixo o que você achou, né? Se tem alguma marca que você gostaria de ter acesso e não tem aqui no Brasil, coisas do gênero, e se inscrever também no canal, né? Então basicamente é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo grande e até a próxima. Tchau!